Eu já falei com vocês sobre o design do Sony Xperia X1 Plus. Também já falei a respeito da sua câmera, mostrei inclusive o funcionamento dela na prática. Falei também a respeito do sistema e de seus principais aplicativos pré-instalados. Agora, nós estamos chegando ao final deste diário de bordo sobre o Sony Xperia X1 Plus e neste episódio nós vamos falar um pouco a respeito do hardware deste aparelho, mais especificamente a respeito da sua bateria e de como ele se saiu nos testes realizados na prática. Eu sou Yuri Rodrigo de Camargo e você está em Além do Clique Tech. Além do Clique. Para começar, o Sony Xperia X1 Plus possui um processador MediaTek Helio P20, é um octa-core, acompanhado de 4 GB de memória RAM. Isso quer dizer que não é um aparelho que tem um hardware tão fraco, embora não seja um top, não seja um super hardware. Ainda assim, é um processador bacana com 4 GB de memória, que é o suficiente para ele aguentar no dia a dia as principais tarefas. Na prática, nos testes que eu realizei, ele saiu muito bem, realmente. Não tive em momento algum problema para executar jogos, para executar aplicativos dos mais diversos. No dia a dia, eu não tive problema algum em relação ao seu desempenho. O que eu posso dizer é que eu não tenho nada a reclamar ou criticar em respeito ao desempenho dele. É claro que, como eu já disse, não é um top de linha, não é um super hardware, porém, levando em consideração o seu segmento, que é um segmento intermediário, ele possui uma performance muito boa. Agora nós vamos falar a respeito da bateria. Quem me conhece, quem já tem assistido alguns dos meus vídeos sabe que em todos os reviews que eu faço, este é o ponto que geralmente mais pega para mim. Eu sou um hard user de bateria, é algo que realmente eu sugo ao máximo de cada aparelho que eu testo. Então, eu sou exigente neste ponto. Eu uso muito para eventos, para fazer filmes, para fazer vídeos, para fazer fotos. Então, eu consumo um pouco mais de bateria. Mas a gente vai ver aqui como que se saiu na prática o Sony Xperia X1 Plus, tendo consciência de que isso é um resultado dos testes que eu realizei, porém não é um parâmetro geral, já que a duração de uma bateria de um smartphone vai variar de usuário para usuário dependendo das configurações, do uso de redes, do uso de Bluetooth, do uso de mil coisas que o smartphone oferece, que cada um adapta de um jeito. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito então de como se saiu na prática a bateria do Sony Xperia X1 Plus. Bom, nesse primeiro teste a gente tem aqui meia-noite e 41, 6% de bateria restante, 13 horas desde a última carga. Então a gente vê que é uma duração relativamente boa, levando em consideração, como eu disse, que eu costumo utilizar bastante do smartphone. 49% de tela. A gente tem aqui alguns dos aplicativos mais utilizados, já que nós temos um outro cenário e a gente vê que é muito próximo do anterior. No outro deu 13 horas, nesse nós tivemos 14 horas de uso, 15% de bateria, então ainda tinha uma carga aí que, de acordo com a Sony, poderia durar 3 horas. Acreditem, isso nunca é a verdade. A gente usou muito mais de tela, foram 54% de tela, e a gente usou um pouco para jogos, redes sociais, câmera e tudo mais. Vamos ver aqui um outro cenário. Aqui a gente tem um pouco mais de duração, são 15 horas de uso, temos 13% de bateria restantes, porém, nós usamos bem menos de tela. Temos aqui 35% de uso de tela, utilizamos bastante Bluetooth, já que eu costumo deixar o meu fone de ouvido 100% ligado no smartphone. A gente usou um pouco de redes sociais, WhatsApp e tudo mais. Então a gente vê que foi um uso um pouco mais leve nesse dia. E ele durou mais. Agora eu quero falar um pouquinho a respeito do modo estamina. O modo estamina, ele é um modo de economia de bateria da Sony que ele desativa algumas funções e recursos do aparelho para economizar bateria. Na prática, ele não afeta tanto o desempenho, porém, na minha opinião, do tempo de uso, também não afeta tanto a duração da bateria. A economia, pelo que eu vejo, não é tão grande. Então a gente tem aqui o estamina ativado para sempre quando chegar a 15% da bateria, ele fazer essa economia de bateria. Um outro modo existente nos aparelhos do Xperia, que eu nunca uso, mas que ele existe e é bom falar dele, é o modo Ultra Estamina. O que significa esse modo Ultra Estamina? É praticamente, como eu costumo dizer, um modo de emergência. Ele vai desativar todos os recursos
que ele julga desnecessário do seu aparelho. Ele basicamente reinicia o aparelho no modo de economia máxima, onde você vai ter alguns recursos e aplicativos disponíveis. Você vai poder fazer ligação, receber mensagens e coisas do tipo. Você não vai acessar a câmera, você não vai acessar a internet, várias outras coisas que ele julga desnecessária. É um modo que, tipo assim, você tem 10% de bateria, você precisa que ele dure o resto do dia e você está no meio-dia. Aí você ativa o modo ultra-estamina e você vai ter o celular pelo menos disponível para receber e fazer ligações pelo resto do dia. Esse é um modo que realmente funciona, porém é um modo de emergência total. Você não tem mais bateria, você precisa economizar bateria, ou você está numa ilha deserta que seja, você precisa que a bateria dure por uma semana, aí você ativa o modo ultra-estamina. É um último caso, podemos dizer assim. Aqui vão dizer, o modo estamina funciona, durou 20 horas, o máximo até agora tinha sido 15. Mas espera lá, vamos ver que o perfil de uso aqui foi diferente, as condições de uso foram diferentes. Eu utilizei 23% de tela, utilizei mais Bluetooth do que tela, o fone ficou muito mais tempo ligado, porém a tela mesmo, o uso efetivo do smartphone foi muito menor. Utilizei um pouco para redes sociais, um pouquinho para mapas, mas pode ver que o uso foi bem menor, então a bateria ela durou um pouco mais. E existe um outro porém neste cenário, caso vocês não tenham percebido, vejam o horário, 9h51 da manhã, ele durou 20 horas, porém houve um pernoite, um tempo que eu dormi, acordei e utilizei o smartphone, então foi uma parte do dia que ele não foi utilizado. Tá? Então é bom deixar isso claro. Ele durou 20 horas, é bastante, com certeza. Porém, a gente tem que levar em consideração que nessas 20 horas teve aí algumas horas de sono que eu não estava utilizando o aparelho. Aqui, uma situação muito parecida. A gente vê meio-dia, então também um outro dia que também teve um pernoite, 21 horas de uso. Tela, a gente usou um pouco mais, então a gente vê que usou um pouco mais do aparelho e a gente teve 21 horas. Então a gente vê que a duração foi legal. Utilizamos um pouco para redes sociais, um pouquinho para jogos, mas vê que o uso não foi tão grande assim. A gente não teve nada que exigisse tanto da bateria. E este é o último cenário que eu quero mostrar para vocês. Este foi o cenário de uso mais hard de todo o teste. A gente tem 60% de uso de tela. 1h30 da manhã, 10 horas de bateria. Parece pouco, porém, mais uma vez, vamos levar em consideração que foi um dos dias que eu mais utilizei este aparelho. O tempo total de tela ativo foi de 5 horas e 38 minutos. Isto é muito. No geral, eu uso a tela por volta de 2 a no máximo 3 horas no dia a dia. Aqui foram 5 horas e 38 de tela. Isso, para quem está acostumado a utilizar essas métricas de uso de bateria, sabe que é muito. Então a gente pode falar que, para ele ter aguentado 10 horas, sendo que metade disso, mais da metade, foi de uso de tela, é um excelente resultado. A gente teve bastante uso de Bluetooth, não tanto quanto em outros dias, usamos para jogos, Chrome, redes sociais e tudo mais. Então ele foi bastante utilizado, porém a gente tem um uso excelente. Então o que eu posso falar a respeito da autonomia da bateria do Sony Xperia X1 Plus é que ela tem uma duração muito boa. Não é fenomenal, porém ela aguenta muito bem no dia a dia. Ela me aguentou, então eu posso dizer, é uma boa bateria. Agora, para finalizar, eu gostaria de falar um pouco a respeito da gestão de carga de bateria do Sony Xperia X1 Plus. Na verdade, é algo que a Sony tem colocado em todos os seus lançamentos, que é uma gestão otimizada de bateria. O que ela faz? A proposta é ela aumentar a vida útil da sua bateria, não deixando que ela chegue sempre a 100% desnecessariamente. Sabe quando você coloca para carregar à noite e ela chega a 100%, fica lá carregando 100%, 100%, 100%, 100%? De acordo com a Sony, isso diminui o tempo de vida útil da bateria. Então o que a Sony fez? Colocou uma inteligência em seus aparelhos que vai monitorar o seu uso. Ele vai verificar no seu dia a dia quando você costuma colocar o aparelho para carregar e quando você tira. E vai começar a falar o seguinte: você coloca todo dia à noite e por volta das 8 horas da manhã você tira ele, você pega ele para usar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou controlar a carga durante o tempo que ele estiver carregando nesse período e você vai ter 100% da carga próximo do horário que você precisa realmente do aparelho. É aqui que a gente tem então, seu dispositivo estará totalmente carregado às 8h30 da manhã. Isso era 1h30 da noite, quando eu estava colocando ele para carregar, e ele entendeu o seguinte: todos os dias você coloca ele para carregar à noite e pega por volta das 8h30.
Então, 8h30 é quando você vai ter o seu dispositivo carregado. Isso pode ser excelente para aumentar a vida útil da bateria, mas isso pode ser um empecilho em alguns momentos. Isso acontecia, por exemplo, à tarde. Coloco o aparelho para carregar e ele fala, 7 horas da noite ele vai estar com carga 100%, mas às vezes eu quero ele antes carregado. Então, por isso, muitas vezes eu deixava essa gestão de carga desativada. E é bom saber que existe uma inteligência da Sony que está se propondo a cuidar e aumentar o tempo de vida útil da bateria. Bom pessoal, é isso que eu tinha para falar a respeito do Sony Xperia X1 Plus. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de reviews. Teremos outras em breve, já temos outras aí engatilhado. Estou sempre testando novos aparelhos e se você tiver alguma dúvida a respeito do Sony Xperia X1 Plus, não esqueçam, deixem aí nos comentários que eu terei o prazer de responder. E em breve voltamos com mais Diário de Bordo e outros testes e vídeos em Além do ClickTech.